Presidente da República, em meu nome, os senhores ministros, os senhores secretários de Estado, todo o Governo, estamos aqui para lhe desejar votos de boas festas, de bom Natal e de um feliz ano de 2018. Esta cerimónia de apresentação de cumprimentos não é um mero ato ritual. É um momento particularmente simbólico onde reafirmamos aquilo que deve ser o bom relacionamento entre órgãos de soberania e a forma irrepreensível como a solidariedade institucional se tem manifestado entre o Presidente da República e o Governo, entre o Governo e a Presidência da República, ao longo destes 2 anos, em que temos trabalhado em conjunto, quer nas boas horas, quer nas horas más. Obviamente, toda a vida é feita de bons momentos e de maus momentos. E este ano foi também assim. Foi um ano onde tivemos importantes sucessos, mas onde vivemos traumaticamente a maior tragédia humana provocada por catástrofes naturais que qualquer um de nós tem memória. E que foi traumático, desde logo para os familiares, os vizinhos, os amigos, de quem perdeu a vida, de quem sofre, com ferimentos graves, quem viu as suas empresas destruídas, a sua capacidade de trabalho no mundo rural destruído, mas também traumático para o conjunto do país, que descobriu vulnerabilidades que porventura desconhecia, de um interior desvitalizado, de uma floresta desordenada e de sistemas públicos que precisam claramente de aperfeiçoamento. Foi um choque coletivo para todos nós. Mas foi um choque coletivo que, simultaneamente, não diminuiu a capacidade do país de reagir nas horas más e de responder. Foi assim, aliás, que fomos saindo da grave crise económica e financeira que o país atravessou ao longo dos últimos anos. E é assim também que estamos a viver este momento de reconstrução, onde podemos testemunhar, ainda no fim de semana passado, exemplos notáveis de como empresas cedem suas instalações para outras empresas que perderam instalações poderem continuar a laborar, de empresas que estão impedidas de laborar, fazem um esforço enorme para manterem os postos de trabalho dos seus empregados, a forma de entreajuda entre familiares, vizinhos, para acolherem aqueles que ainda não têm as suas habitações, e a forma extraordinária de a onda de solidariedade que o país todo se mobilizou para apoiar essa reconstrução. Quer com donativos, quer com trabalho pessoal, num grande esforço de reconstrução e de resiliência. Um exemplo notável de resiliência das próprias populações. Porque é fácil desistir de viver num sítio onde sofreu a dor que aquelas populações sofreram. Mas a verdade é que há uma grande vontade de ser ali que vão reconstruir a sua vida e vão fazer renascer aquele território. Eu acho que isto é uma grande lição coletiva também para todos nós. É certamente um motivo de orgulho para nós, coletivamente, enquanto portugueses, e seguramente para o Sr. Presidente, enquanto Presidente de todos os portugueses. E, no fundo, é um pouco a história do país nestes últimos anos. Porque depois também desta crise tão profunda que tivemos, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, fomos capazes de virar a página e de estar também a reconstruir essa nova capacidade de construir um futuro de esperança e confiança para todos os portugueses. Vamos ter este ano o ano de maior crescimento económico desde o princípio do século. Tivemos o ano passado o menor déficit da nossa democracia e este ano vamos ter um déficit que hoje já podemos dizer, sem criar arrepios ao Sr. Ministro das Finanças, que será inferior a 1,3%. Vamos ter uma dívida pública ainda muito elevada, mas já abaixo das melhores expectativas que tínhamos em abril e que não superará os 126,2%. E num contexto em que o emprego tem vindo a crescer, com cerca de 242 mil postos de trabalho criados desde que Vossa Excelência iniciou funções, e sobretudo trabalho que tem sido criado mais com contratos sem termo do que em precariedade, beneficiando quer desempregados de longa duração, quer jovens desempregados, e num contexto em que a população ativa tem vindo a aumentar. E o facto de 2016 ter alterado a trajetória de emigração de muitos e muitos portugueses é talvez o melhor sinal, mais encorajador,
de que a confiança no país está a aumentar. Temos, por isso, que entrar em 2018 bem cientes das enormes responsabilidades que temos, de continuar a responder à emergência, acabar de construir o que está a ser construído, de fazer renascer o que já está a renascer, prevenir que em 2018 não se volte a repetir o que de inaceitável aconteceu em 2017. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar para o legado de médio e longo prazo em que é fundamental, que é podemos ter uma floresta ordenada, podemos ter um interior revitalizado, que é, aliás, a melhor contribuição que podemos dar a que todo o território contribua para que este crescimento económico que temos tido seja duradouro, seja sustentável e ainda assim reforçando a esperança e a confiança. É por isso que tem perante si um governo que está confiante, ciente das suas responsabilidades, do longo caminho que ainda tem pela frente, mas também com uma enorme vontade de continuar a prosseguir este caminho com um pé firme, de forma a que a caminhada se faça com segurança e como temos conseguido até agora, superando sempre as metas mais otimistas, porque é assim que nós podemos reforçar a confiança de todos, aqueles que creem, mas também daqueles que sabem que o otimismo reforça a vontade de seguir em frente. Sr. Presidente, muito bom Natal e um feliz ano 2018. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Estado de Estado, agradeço antes do mais as palavras de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, e os votos de um bom Natal e de um bom ano 2018. E retribuo ao Sr. Primeiro-Ministro, a todo o seu Governo e a cada um dos membros do Governo, às respectivas famílias, estes votos, esperando que realmente seja um Natal, é uma festa de família, que seja um tempo de família, um tempo de encontro, para cada um de Vossas Excelências e para o conjunto que é o Governo. Disse Vossa Excelência uma realidade que também penso que é óbvia, que a solidariedade institucional, durante este ano de 2017, também nas relações entre o Presidente da República e o Governo, correu bem. Como tinha acabado de dizer há 2 dias, quando da vinda da delegação da Assembleia da República. Também correu muito bem com a Assembleia da República e o Governo e a Assembleia da República e o Presidente da República. E só podia correr bem. Só podia correr bem, decorre da lógica da Constituição, pelo menos da minha leitura da Constituição, que a solidariedade institucional tem de correr bem. É a Constituição que o impõe e tem de correr bem e correrá bem até ao fim do meu mandato. Nesta legislatura e na próxima legislatura. Mas eu penso que o mais importante este ano não foi propriamente a solidariedade institucional ter corrido bem, porque já tinha corrido bem no ano anterior. Eu penso que este ano, como Vossa Excelência lembrou, os portugueses foram defrontados com desafios maiores e estiveram à altura destes desafios. E a grande conquista deste ano é a forma como o povo português, demonstrando uma grande sensatez, percebeu as grandes linhas, as linhas fundamentais do comportamento coletivo. Porque podia haver solidariedade institucional e isso não ser suficiente para o país como um todo ter uma capacidade de resposta que revelou ao longo deste ano. Desde logo, o povo português deu sinais de que gostava da solidariedade institucional. Podia não gostar, mas gosta da solidariedade institucional. Sente-se seguro e sente-se confiante com a solidariedade institucional. Depois gosta da estabilidade política. Não são só os agentes financeiros internacionais que dizem que hoje o risco político é mais importante do que o risco financeiro, o risco fiscal, o risco económico, o risco social. Não, o povo português quis, ao longo do ano, estabilidade política. Estabilidade política significando isso não apenas, obviamente, o caminho para o cumprimento da legislatura, mas uma área de governação forte e uma oposição forte. É isso que o povo português quer. E, portanto, instituições credíveis e estabilidade política
sentir essa estabilidade política. Mas eu penso que o povo português, na sua sensatez, quer mais, quer estabilidade financeira. Sente que é importante para o país estabilidade financeira e aí interiorizou aquilo que, na minha opinião, não tinha interiorizado há 5, 10, 15, 20 anos. Quem falasse com muitos portugueses já há 10 anos ou 15 anos e perguntasse se o déficit era uma prioridade nacional, teria uma resposta negativa. Mais rapidamente se diria que outros companheiros de percurso na União Europeia discutiam as décimas do déficit com afã, com entusiasmo e com rigor. Mas isso já acontece em Portugal. Já se discute se é muito bom ou muito mau, menos 0,1 ou menos 0,2. Ou mais 0,1 ou mais 0,2. Quer dizer, o povo português interiorizou a prioridade da estabilidade orçamental e do controle da dívida pública. E como isso era importante para um crescimento económico duradouro, e para a criação do emprego, e para a justiça social. E essa é uma conquista, porque bem podiam os políticos pensar isso, defender isso, e não sentir que correspondia à visão sensata do povo português. Mas corresponde. Mas o povo português, sensatamente, ainda quer mais, quer estabilidade social. Gosta da estabilidade social. Considera que é bom viver em estabilidade social, não apenas política, não apenas financeira, mas também social. Assim como a estabilidade política não quer dizer que não haja governo e oposição, e que não haja democracia e pluralismo, e a estabilidade financeira, que não haja, naturalmente, ao longo de um percurso, no ano, a necessidade de fazer face a realidades que não eram esperadas, pois também a estabilidade social se faz do exercício dos direitos constitucionais e do pluralismo social. Mas não é indiferente ser um ano em que o nível de greves é particularmente baixo. Quer isso ser um clima social propício. Não é indiferente não haver surtos inorgânicos sociais, não haver populismos, não haver xenofobias, não haver afrontamentos comportamentais. Os portugueses não querem isso. Do mesmo modo que percebem que há empresas que, pela sua importância, pelo seu poder, pelo relevo da área em que atuam, pelo emprego que envolvem, pelo emprego de outras empresas que com elas colaboram, que envolvem, pelo prestígio internacional, pela imagem que deixam nos investidores, são empresas em que é importante que haja paz social e que se faça tudo por essa paz social, que se não corra o risco de aventuras. Porque não são aventuras apenas num determinado setor, ou numa determinada unidade, ou numa determinada realidade. Podem afetar o clima que o povo português entende ser bom para Portugal. Como é bom, pensam os portugueses, tudo fazer para que sejam os partidos, sejam os parceiros económicos e sociais, os protagonistas da estabilidade política e da estabilidade social, não havendo imponderáveis que significam os tais surtos inorgânicos que tive a ocasião de referir. Até porque eles olham à volta e veem noutros países, e não muito distantes, o custo dessas imponderabilidades e o risco dessas imponderabilidades. E mesmo quando Vossa Excelência referiu uma realidade que está presente naturalmente na nossa memória coletiva, das tragédias de junho e de outubro, quando elas ocorreram, a forma sensata de reação dos portugueses foi um misto de racional e afetivo, como é a vida do ser humano. É um misto das duas coisas. Por um lado, afetivo, sofrendo a dor da perda de pessoas e da perda comunitária, mas ao mesmo tempo reagindo racionalmente, querendo aqueles que permaneciam ficar e lutar e avançar para o futuro e fazer renascer com uma determinação notável e como ao longo de todo este percurso a sensatez do povo português foi essencial neste ano de 2017.
E como foi importante o povo português sentir que todos nós, os que temos responsabilidades políticas, estamos próximos dele. Porque essa ligação é fundamental para entender aquilo que são as suas alegrias, os seus anseios, as suas aspirações, as suas dores, as suas angústias, também as suas desilusões ou os seus sofrimentos. Também nesse momento foi essencial, como continua a ser essencial e será essencial no futuro, nesta conjugação de refazer material e de refazer espiritual, racional e afetivo, foi essencial essa ligação dos portugueses ao poder político. Porque aquilo que mais encontramos, infelizmente, em muitos sistemas políticos, é a quebra dessa ligação. Houve um momento em que se quebrou essa ligação. E no momento em que se quebrou, surgem fenómenos de contestação pela contestação, de contestação avulsa, de contestação fora do sistema, ou antissistémica. Portugal tem conseguido ficar preservado no sistema político, no sistema económico, no sistema social, perante abalos que estão a percorrer, nomeadamente o continente europeu. Portanto, por tudo isto, porque foi um ano em que o povo português mostrou esta sensatez e disse claramente o que queria, não foi muito difícil ao Presidente da República saber interpretar o que o povo português queria. Nem é difícil a todos os órgãos de soberania saberem interpretar o que ele quer, no presente e para o futuro. Porque ele é muito claro naquilo que diz. E diz, vivendo o seu cotidiano e deixando de cair a sua mensagem de forma implícita na maneira como vive. Não é preciso haver expressões, ainda que tenha sido um ano eleitoral, que por natureza é propício à expressão da vontade popular no quadro desta feita do poder local, mas independentemente disso, antes e depois, os portugueses, pela maneira como viveram este ano, disseram o que queriam e o que não queriam. Trata-se agora de estar à altura da sua mensagem. E termino por onde comecei. Um Feliz Natal. E um ano de 2018 que possa continuar a corresponder às legítimas expectativas dos portugueses, porque é por causa deles que aqui estamos. Não é por vanglória pessoal, não é por questão de carreira, não é por questão de promoção económica, social ou pessoal. Tudo isso é secundário perante o serviço dos portugueses. E por isso mesmo, perante a mensagem muito clara que nos dão, compete-nos estar à altura dessa mensagem. Muito obrigado. E agora...